Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre o período regencial. Nas últimas aulas, né, nós viemos falando aí sobre o primeiro reinado, né? No primeiro reinado, né, o que nós falamos, né, nós terminamos aí, né, foi durante o governo de Dom Pedro I, né? E nós tivemos aí várias coisas, que foi a independência do Brasil, as consequências dessa independência, né, a formação, a divisão do Estado brasileiro, os políticos que participaram, né, dessa formação do Brasil. Falamos sobre a Constituição de 1824, né, que foi a primeira Constituição brasileira, né? Falamos da divisão de poderes dos quatro poderes, né? Do poder executivo, legislativo, judiciário e moderador, né? Falamos sobre os conflitos que o Dom Pedro tinha, tanto externos e internos, né? E agora a gente entra aí no período regencial, que é quando Dom Pedro I abdica o trono, vai para Portugal lutar pelo trono da filha dele contra o irmão, né? Lá em Portugal, e deixa o governo brasileiro aqui com o filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, certo? Então, quais são as consequências aí dessa abdicação? A gente, né, começando aí o período regencial. A abdicação de Dom Pedro vai manter aquela divisão, vai agravar, né, a divisão política que já existia, né, no governo dele, né, que antes a gente tinha ali aquela divisão entre conservadores e liberais, mas a gente também tinha uma divisão política entre brasileiros e portugueses, certo? Agora acaba aí um pouco dessa divisão, a gente não vai ter a divisão entre brasileiros e portugueses, porque a partir de agora o Brasil passa a ser governado por políticos brasileiros, então a gente não vai ter um governo que vai privilegiar os portugueses, mas agora a gente tem ainda a divisão conservadores e liberais, só que agrava a situação porque dentro dessa divisão a gente também vai ter um outro partido, um outro movimento político que vai querer que Dom Pedro I volte para o Brasil, certo? Enfim, então aquela divisão que já existia fica mais grave ainda, tá? Então isso que marca muito o período regencial. O período regencial vai ser marcado aí por essa divisão aí entre os próprios políticos, essa divisão de ideias, né, de como o Brasil deveria ser governado e, consequentemente, isso afeta para que a gente tenha as revoltas regenciais. Beleza, até aí, vamos falar como ficou aí essa estrutura, né? Lembrando, só um adendo, tá? Antes que eu me esqueça, tem aí uma marcaçãozinha em azul, né? Meu post-itzinho, né? Que eu costumo falar para vocês, que é as divisões dos partidos políticos da época. Tá? A gente tem os moderados, que vão ser os conservadores, os exaltados, que vão querer que o Brasil seja uma república, né? A partir de agora, sem Dom Pedro, que a gente se torne uma república, que são os exaltados, e os restauradores, né? Restaurar, trazer de volta Dom Pedro I. Beleza? Quando a gente fala aí, então, como que vai funcionar essa regência? Porque a Constituição de 1824 previa que um parente, o parente mais próximo, né, do imperador, que é Dom Pedro II, agora governe o Brasil, certo? Só que temos um problema. Todo mundo foi embora para Portugal, deixaram aqui uma criança de 5 anos sozinha. Não tem nenhum parente para governar no lugar dele. Então, quem vai governar são os políticos. Para evitar que Dom Pedro II sofra um golpe, né? Porque isso poderia acontecer, é criada a regência trina. O que é a regência trina? São 3 pessoas que governam o Brasil. Dentro dessas 3 pessoas, a gente tinha 3 partidos políticos, né? Na verdade, 2 ideologias. Então, essa regência trina são um conservador e um liberal, né? Governando juntos, ver se isso vai dar certo, juntamente com um militar. Tá? Então, para quê? Para tentar trazer um equilíbrio político, né? Não ficar ali entre eles tendo muito conflito e o militar para apaziguar a situação, né? Então, aí para trazer esse equilíbrio político, como se fosse possível, né? Trazer um equilíbrio político. Aí eu coloquei que é dividido em 3 momentos, mas na verdade são divididas em 2 momentos, né? Que é o governo provisório. O que seria o governo provisório? Porque teve que criar as leis regenciais, ninguém esperava que Dom Pedro I fosse abdicar, né? E não existiam essas leis. A única coisa que era previsto é que era uma pessoa da própria família que deveria ser regente, né? Então, até ser feita as leis regenciais, nós estaremos aí dentro da regência trina.
beleza? E depois a gente tem o governo permanente, que já, né, dentro do governo provisório, desculpa. Mas depois a gente entra aí no governo permanente, que já tem as leis regenciais, beleza? O que a regência trina fez de importante, tá? Ela promulga as leis regenciais, como a gente já falou, né? Ela vai fazer essas leis, mas ela também vai criar a Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional? Conforme a gente começa a ter as revoltas regenciais estourando, né, começando aí em todo o território brasileiro, a gente precisa criar mecanismos para conter essas revoltas, né? O governo precisa criar esses mecanismos. E não existia. O que a gente tinha era o Exército Nacional. Então, o Diogo Feijó, que ele era como se fosse um ministro da Justiça, né? Eu não me lembro exatamente o cargo que ele tinha, tá? Mas por ele estar ajudando nessa administração, ele não era regente até então, tá? Ele cria aí essa Guarda Nacional, que seria uma segurança local, né? Ela faria a guarda, né, local das províncias, ela faria mais ou menos a função que teria hoje a Polícia Militar, para conseguir conter essas revoltas, certo? Bom, aí a gente vai ter o ato adicional, né, que é um momento de avanço liberal, por quê? Porque o Diogo Feijó, com a criação da Guarda Nacional, ele começa a se tornar o grande herói do Brasil. Foi o cara que trouxe uma solução para resolver o problema dessas revoltas. Então, decide-se, né, que em vez de ter essa divisão, né, com 3 governantes, até porque conservadores e liberais governando juntos não ia dar certo, né, colocar uma pessoa que todas as províncias respeitariam, né? E então decide por uma regência una, tá? Então, uma pessoa só governando o Brasil, né? Seria uma autoridade respeitada, e aí vão colocar o Diogo Feijó, tá? Então, por que ele chama avanço liberal, certo? Porque o Diogo Feijó, já como regente uno, né? Ele vai começar a descentralizar o poder, dar mais autonomia para as províncias, para que as províncias consigam controlar essas revoltas. Tudo bem? Então, outras medidas, né? Ele vai tirar o Conselho de Estado, cria uma Assembleia Legislativa Provincial, que seria a Assembleia Legislativa Estadual hoje, né? Que a gente chamaria, acaba com a regência trina, né, coloca a regência una e cria o município neutro do Rio de Janeiro, que hoje a gente chamaria de Distrito Federal, né, a capital do Brasil, ele se torna aí um município neutro, certo? O Diogo Feijó, ele era um participante, né, ele era afiliado, ele tinha as ideias aí liberais, certo? Então, por isso que ele consegue descentralizar esse poder, dar essa maior autonomia para as províncias, só que algumas coisas acontecem aí no governo dele que vão prejudicar, que vão impedir que ele consiga governar. A primeira coisa é a morte de Dom Pedro I. Então, com a morte de Dom Pedro I, os restauradores deixam de existir, porque eles queriam a volta de Dom Pedro, né? E agora não dá mais para voltar, né? Não, pelo menos, né, vivo, né? Enfim, vamos deixar para lá. Bom, não tem como ele voltar, então os moderados, os exaltados passam a fortalecer os moderados, que são os conservadores. Então, ele acaba ficando em menor quantidade numa Câmara, né? Porque antes era dividido, agora os moderadores, que era grande oposição aos exaltados, né, se fortalecem, certo? Então, ele tem aí esse problema, e ele também vai ter dificuldade com a cabanagem e a farroupilha, que são as maiores revoltas regenciais, são as que vão durar mais tempo, tá? Então, ele vai ter muita dificuldade em conseguir controlar essas duas revoltas, e diante de tanta pressão, ele decide renunciar ao cargo, tá? No lugar dele vai ser eleito o Araújo Lima, que, obviamente, vai ter a maioria dos conservadores na Câmara, e vai ganhar, e aí ele tira essa autonomia das províncias, que essa é a grande divergência entre conservadores e liberais no Brasil. É você dar ou não a autonomia para as províncias. Tanto que quando Araújo Lima assume o governo, esse momento é conhecido como regresso conservador. Tudo bem? Então ele tira aí a autonomia dessas províncias, tá? E ele vai ser o último regente que o Brasil vai ter. Então, diante disso, vamos falar um pouquinho das revoltas regenciais, tá? Por que acontecem as revoltas regenciais? Eu vou falar de modo geral, tá? O que vai estimular cada uma dessas revoltas, tá?
É porque, com a abdicação de Dom Pedro I, os políticos, né, brasileiros, né, vão ficar meio atordoados, e eles passam a olhar somente para as necessidades do Centro-Sul, né? Na época era chamada assim, hoje a gente já chamaria mais de região Sudeste, tá? Que é São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, essa região ali. E esquece as necessidades das outras províncias, certo? Então, por isso que a gente fala que um dos principais motivos de todas as revoltas é o localismo, tá? Então, cada província tinha suas necessidades locais, desse localismo, e elas estouram por causa disso. E, obviamente, vocês vão ver que essas revoltas, a maior parte delas são revoltas populares. Por quê? Porque a gente vai ter aí os problemas sociais, as reivindicações sociais gritando nesse contexto, tá bom? Então, a gente vai ter aí a primeira revolta, né, que é a revolta dos malês, tá? A revolta dos malês vai ser liderada vai acontecer na Bahia, vai ser liderada por escravos islâmicos, escravos muçulmanos, tá? Eles que vão liderar essa revolta. E aí a gente já tem dois motivos, né, por si só, do porquê essa revolta. Se eles são escravos, eles querem a liberdade, e se eles são islâmicos, né, eles querem a liberdade religiosa. É uma revolta que vai ser super curtinha, tem muito pouca informação sobre ela. Por quê? Porque ela foi feita, né, por esse grupo, né, não vão se dar o devido atenção. Então, como que o governo brasileiro reprime? Vai lá, enforca os líderes dela. Eu acho que ela não vai durar nem 2 dias, essa revolta, tá? Ela dura um dia só, tá? Ela vai ser super curtinha. Bom, falamos sobre revolta dos malês, cabanagem, que aí na tabela tá canabagem, né? Mas não fui eu que fiz, tem até ali quem fez a tabela, tá? Mas é cabanagem. A cabanagem, ela acontece no Pará e ela é uma revolta popular. E os motivos dela são o quê? As condições de vida, né, no Pará eram muito ruins, principalmente as moradias, né, que eles moravam em cabanas, tá? E o governo não via essa situação, não propiciava melhores condições para eles, tá? Por ser uma revolta popular, o governo vai acabar com ela como? Reprimindo, né? Mesmo matando muitas pessoas nessa revolta. Só que ela vai ser uma revolta que vai durar bastante tempo, até por ser uma revolta popular, né? Que ela vai durar aí 5 anos. Então, ela cai bastante em vestibular a cabanagem, tá? A farroupilha é uma das principais, é a que mais durou. Ela ainda vai acabar o período regencial em 1840, ela fica até 1845 e ela é elitista. A gente não tem aí a participação do povo. Na verdade, quem tem eram os empregados dos estanceiros, tá? Que a gente vai, né? Quem são os estanceiros? São donos de sítios, né? Porque o Rio Grande do Sul, ele era muito conhecido pela venda, né, de gado, pela criação de gado, eles vendiam muita carne, principalmente o charque. Para quem não sabe, o charque é tipo uma carne seca, tá? E vendia muito, se exportava muito aí a carne seca. O problema é o quê? O governo brasileiro vai aumentar o preço do sal, né? Para quem não sabe, gado come muito sal. E ali no Rio Grande do Sul é uma região de conflito, né, entre o Brasil e os seus vizinhos, a Argentina, o Uruguai, né, por causa da Bacia do Prata. Então ali a gente tem uma forte influência de Argentina e Uruguai também tacando fogo, sabe assim, dentro desse contexto. Então eles decidem se tornar republicanos, né, como aconteceu com a Argentina e Uruguai. Então eles até conseguem, né, o Rio Grande do Sul consegue essa emancipação do Brasil, vai virar aí durante um tempo a República do Itapetininga, se não me engano, e eles também conseguem ali a independência de Santa Catarina, que vira República Juliana, tá bom? Então, eles vão brigar durante muito tempo com isso, né, querendo essa independência, até que Dom Pedro assume, né, em 1840, Dom Pedro II assume, e aí ele consegue entrar num acordo. É interessantíssimo vocês notarem como que o governo brasileiro age com as revoltas populares e como ele agiu com essa revolta elitista, tá? A Sabinada, ela, na verdade, vai ter a classe média participando, né? Ela foi liderada
por Francisco Sabino, até por isso, né, que ela tem esse nome, Sabinada, e ele era médico. Então, quando ele ia atender as pessoas, ele via a situação, né, da província da Bahia, e por isso que ele vai começar a liderar essa revolta, ele vai começar a conscientizar as pessoas, a classe média, sobre o que estava acontecendo. Então, eles vão. Qual que é a proposta aí da Sabinada que é diferente? A Sabinada, ela vai querer se tornar uma república, mas uma república temporária, uma república até que Dom Pedro II assumisse o governo brasileiro, tá? Então, seria mais ou menos essa proposta. Meio estranho, né? Você querer independência e depois voltar. Enfim, só que o governo regencial não vai permitir, ela vai ser curta, né? Ela vai durar um ano só, essa revolta, e aí eles vão matar mais de 1.800 pessoas e o Sabino vai acabar sendo exilado no Mato Grosso, tá? A Balaiada é outra revolta que vai ser 100% aí popular, tá? Ela vai ter aí a participação de escravos, ex-escravos, e ela tem esse nome até porque um dos líderes dela era chamado de balaio, né? Porque ele era ex-escravo e vendia aqueles balaios, né? De fita, não sei como se fala, né? Mas aqueles balaios artesanais, ele fazia aqueles balaios e vendia. Ele era meio que vendedor ambulante. E o que que essa revolta vai defender? Se ela é uma revolta liderada por escravos e ex-escravos, ela vai querer a liberdade, de modo geral. Ela quer o fim da escravidão, ela quer a liberdade, né, dos negros, enfim, esse tipo de coisa. E o governo vai, obviamente, reprimir essa revolta de maneira violenta. Beleza? Para a gente terminar essa aula, tá? As revoltas regenciais, o que, que ela traz aí de importante? Ela começa a ameaçar essa fragmentação, né? A fragmentação do território brasileiro, que era unificado, mas agora essas províncias começam a querer se tornar países, começam a querer se tornar república, né? Até a gente vai ter o Rio Grande do Sul, que vira uma república, né? Que é a República do Itapetininga, também consegue a independência, né? A República de Santa Catarina, vira, né? República Juliana, em Santa Catarina. Então a gente começa a ter aí essa ameaça de fragmentação do poder, e não é uma coisa que os governantes queriam, né? Eles queriam a unidade do território, tá? Com o regresso conservador, volta, né, a centralizar uma autonomia que o Brasil já tinha conquistado, né, com o avanço liberal, agora voltou, centralizou de novo, né, e aí eles acreditam que para o Brasil acabar com essas revoltas, para que o Brasil não se fragmente, precisava de uma autoridade, de alguém que de fato todo mundo respeitasse. Não deu certo com o Diogo Feijó, então a única pessoa que o Brasil conseguiria respeitar é Dom Pedro II. Então, só que temos um problema. Dom Pedro II tem apenas 15 anos. Então, ele ainda não havia atingido a maioridade, que na época era com 21, certo? Então, para resolver esse problema, porque ou Dom Pedro assume, ou o Brasil vai se fragmentar, tá bom? Então, por causa disso, a gente vai ter o golpe da maioridade, tá? O que, que é o golpe da maioridade? É a antecipação da maioridade de Dom Pedro II. E aí ele vai poder assumir o Brasil aos 15 anos de idade, tá? Aos 15 anos de idade ele vai ser coroado. Esse é o golpe da maioridade e isso cai bastante em vestibular também. Certo, pessoal? Então, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente tira nas nossas aulas, tá? É só vocês pegarem e entrarem em contato. E é isso. Um beijo para vocês, tá? E bom final de semana. Tchau, tchau.